Bom dia, galera. Eu estou trazendo um novo vídeo para vocês. Agora, sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. É um assunto novo para vocês e a gente vai começar com uma situação problema. Existe um diálogo, esse diálogo consta no seu livro. O Carlos diz: eu comprei um cacho de banana e uma maçã e gastei R$ 10. A Joana disse: eu vou comprar 3 cachos de banana e 2 maçãs. Daniel: eu comprei 2 cachos e uma maçã e gastei R$ 17. Então, repara que desses 3 diálogos, 2 estão completos. Eu sei a quantidade que vão comprar e o valor. Carlos, você sabe que ele comprou um cacho de banana e uma maçã e gastou R$ 10. E a Joana disse que vai comprar 3 cachos de banana e 2 maçãs, mas não se sabe quanto foi que ela gastou. Mas do Daniel, eu sei que ele comprou 2 cachos e uma maçã e gastou R$ 17. Então essa situação problema aqui vai virar uma linguagem matemática da seguinte forma. Então, nosso foco é saber quanto foi que a nossa amiga Joana gastou. Entenda que um cacho de banana vamos chamar de X e uma maçã vamos chamar de Y. O Carlos comprou um cacho de banana que é X mais uma maçã e gastou R$ 10. Então ficou X mais Y igual a 10. E o Daniel comprou 2 cachos de banana. Banana é X, então é 2x mais uma maçã, deu R$ 17. Então, meu sistema, o que é um sistema? Essas duas expressões aqui, essa fórmula que eu tenho do Carlos, essa expressão algébrica, e essa outra expressão algébrica do Daniel. É chamado de sistema de equação do primeiro grau, porque não tem nada ao quadrado aqui nas letras. E é chamado de duas incógnitas porque eu tenho duas letras x e y. Existem várias formas de você resolver. Existe o método da adição, existe o método da substituição, existe o método da comparação, existe a regra de Cramer, existe o método de escalonamento, e existe o método de Gauss. Escalonamento e Gauss se confundem muito. Desse leque de técnicas de resolução, o que compete ao Fundamental 2 é saber o método de adição, comparação e substituição. Esses 3 é de competência do Fundamental 2. Regra de Cramer e escalonamento é competência do ensino médio. Método de Gauss é competência do nível superior, que acaba sendo escalonamento, mas são sistemas com várias letras, com 8 letras, 10 letras, a gente usa o método de Gauss. Então, repara que é um assunto que tem várias formas de você resolver. Eu vou começar fazendo, na verdade, um ensaio com vocês. A gente vai fazer o método da substituição para resolver aqui, só para você ter a ideia. O nome da técnica que se usa já dá a dica de como é que vai ser feito. Vamos considerar a fala do Daniel, a situação do Daniel aqui. 2x mais y igual a 17. Quem é 2x? X mais x. Repara que eu coloquei x e y em vermelho. Porque se você reparar x e y, consta aqui no caso, olha, x mais y é igual a 10. Então, a gente vai substituir em x e y, que está em vermelho, o valor 10, porque eles são iguais. Então, a gente está usando o método da substituição. Então, eu vou substituir. Aonde tem x mais y, eu coloco 10. Pronto, estou aqui na segunda linha de cálculo. Esse 10 vai para o outro lado e muda de sinal. Se é positivo, ficou negativo. Ah, mas se fosse negativo?
ia ficar do outro lado com o sinal trocado, que seria positivo. Mas aqui é negativo. Aí você faz a conta. 17 menos 10 dá 7. Por que eu coloquei esse valor em azul? Porque você vai usar esse valor para substituir e tentar encontrar o valor do y. Aí eu tenho a expressão aqui do Carlos, que é x mais y igual a 10. Qual é o valor do x? Eu já encontrei, é 7. É esse valor em azul. Então, no lugar do x, eu coloco esse 7. Ele é positivo. Mas por que ele é positivo? Porque não tem o sinal de menos na frente. Então, ele vai para o outro lado da igualdade, que eu chamo de segundo membro. E ele fica negativo. 10 menos 7 dá 3. Então, eu já sei que x é igual a 7 e y é igual a 3. O que significa isso? O x, na verdade, representa o valor de um cacho de banana, custa R$ 7,00. E y igual a 3 é o valor de uma maçã que custa R$ 3,00. Não te esquece do contexto do problema. Então, quanto foi que a Joana gastou? Se sabe que a Joana tem a pretensão de comprar 3 cachos de bananas e 2 maçãs. Então, vai ser 3x mais 2y. Essa é a expressão algébrica que compete a Joana. 3x mais 2y, e coloquei aqui um ponto de exclamação para a gente saber o valor. No lugar do x, que é em azul, eu coloco o 7, que está em azul. No lugar do y, que está em verde, eu coloco o valor do y, que é esse 3, que está verde também. Então, eu substituí. Onde era x, coloquei 7. Onde era y, coloquei 3. E resolvo essa expressão numérica. Resolve primeiro a multiplicação. 3 vezes 7, 21. Mais 2 vezes 3, que dá 6. Fazendo a soma, deu R$20. Então, a Joana gastou R$20. Vamos continuar nesse assunto por algumas aulas. Se não entendeu, recomendo você tentar refazer esses cálculos com uma folha de papel ou com um caderno e tenta refazer os cálculos para ver se você conseguiu entender. Vamos ver agora gráficos das soluções de uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Eu tenho esse exemplo aqui, uma equação 3x mais y igual a 1. Já não tem mais nada a ver com o Carlos, nem com a Joana, nem com o Daniel. É uma questão seca, sem contexto. É uma questão de matemática só para resolver. Vamos resolver essa equação aqui, mas quando eu digo resolver, é encontrar o gráfico que corresponde a essa equação aqui. Vamos construir essa tabela. Na primeira coluna, eu coloquei uns valores para x. São valores aleatórios, mas por questões didáticas, eu peguei valores pequenos. Eu fui de menos 3 até o 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, eu vou fazer conta com esses números. Aqui no meio, nessa coluna, nessa segunda coluna, eu vou fazer as contas, mas eu vou usar a equação que eu tenho aqui, 3x mais y igual a 0. Esse 3x que é positivo, eu passo ele para o outro lado e deixo isolado o y. Quer deixar isolado o y? É deixar ele sozinho. É 3x, do outro lado ficou menos 3x. Mas por que tu deixou desse jeito? Porque fica mais fácil fazer a conta. E nessa última coluna é o valor do y. É o valor que eu quero. Então, é assim. Eu suponho um valor para o x, faço a conta na segunda coluna e obtenho uma resposta para o y, que é na terceira coluna. O primeiro valor que eu estou supondo é x igual a menos 3. Repara que eu vou repetir tudo. Só que no lugar do x eu coloquei menos 3. Por que eu coloquei em parênteses? Porque o número é negativo. Menos com menos dá mais na multiplicação. E 3 vezes 3 dá 9. E o resto você repete. Quem é o resto? É o 1. 1 mais 9 dá 10. Então a gente já sabe que o valor do y é 10. Vamos para a segunda linha de cálculo. Vou supor que x é igual a menos 2. No lugar desse x, coloquei menos 2. Como é negativo, entre parênteses de novo. Menos com menos na multiplicação dá mais.
e 3 vezes 2 dá 6, somando com 1 dá 7. Então o valor do y agora é 7. Quando o x é menos 1, olha, você vai fazer menos com menos dá mais, e 3 vezes 1 dá 3. Somando com esse 1 dá 4. Então o valor desse y agora é 4. Mas quando o x é igual a 0, menos, não precisava nem colocar o parênteses, porque o 0 não é nem positivo nem negativo. Menos 3 multiplicado por 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então vai ficar 1 menos 0, que vai dar o próprio 1. Então o y é igual a 1. Nessa outra linha de cálculo, o x é 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Jogo de sinal de adição e subtração. Subtrai e dá o sinal do maior. Quem é o maior? É o negativo, por isso ficou esse sinal de menos. E 3, agora eu vou subtrair. 3 menos 1 dá 2, com o sinal de menos ficou menos 2. X igual a 2, faça a conta. Sinais diferentes na multiplicação dá negativo. Dá menos 6. Subtrai e dá o sinal do maior. O maior é o negativo, então é menos. E 6 menos 1 dá 5. Então eu tenho agora o menos 5. E o nosso último número, menos 3 vezes 3, sinais diferentes na multiplicação dá negativo. Agora subtrai e dá o sinal do maior. O maior é o negativo. Por isso apareceu o sinal de menos. E 9 menos 1 dá 8. Então a minha y agora vale menos 8. Pronto. Para todos os 5 valores que eu supus para o x, encontrei um respectivo valor para o y. Vamos ver como é que se constrói o gráfico. Aqui é a nossa tabela sem a segunda coluna, que é as contas, só os resultados. Entenda que esse resultado aqui, ele tem uma ordem. Primeiro vem o x, depois o y. Então ele recebe o nome de par ordenado. Par já dá a ideia de 2. Par de sapato, par de sandálias. Só que ordenado vem de ordem. Então a ordem é primeiro a informação do x e depois a informação do y. Eu vou trazer para esse sistema aqui que eu chamo ele de plano cartesiano. Essa flecha deitada recebe o nome de eixo x e essa flecha aqui em pé recebe o nome de eixo y. Entenda que qualquer valor que você colocar, repara que aqui tem essas duas flechas, ou esses dois eixos aí se cruzam. Aqui nessa interseção, aqui vale 0, tanto para o x como para o y. Então, do 0 para cá é positivo. Do 0 para trás, o x é negativo. Aqui é do 0 para cima, o y é positivo. Aqui é 0. Do 0 para baixo, y é negativo. Não se esqueça disso, que a partir de agora, essa informação vai te ajudar no ensino médio e vai te ajudar na faculdade também. Então, vamos colocar o primeiro valor. O primeiro valor do x é menos 3. Opa! Então, vai ficar na parte do x negativo, ou seja, antes do 0. Repara que isso aqui lembra aquela folha de papel milimetrado. 1 quadrado aqui é o 0, então bem aqui é menos 1, aqui é menos 2 e aqui é menos 3. Então, o x é menos 3, está bem aqui. Então, y é 10, é positivo. Então, eu vou subir até chegar no 10. Repara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar aqui no 10. Aí eu defino o primeiro ponto do meu gráfico, que é o ponto menos 3 e 10. Agora eu vou definir o ponto menos 2. Se aqui é menos 3, o menos 2 está bem aqui. Olha. Aqui é 0, menos 1 e menos 2. O y é 7. Como é positivo, então sobe. Então o ponto fica definido bem aqui, entre menos 2 e 7. O x é menos 1, está bem aqui. Vou subir para o 4. Subir e definir o ponto menos 1 e 4. Outro par ordenado que eu já defini. Quando eu digo definir, quer dizer que eu desenhei, eu já construí esse ponto nesse sistema cartesiano.
O x agora é 0, olha, está bem aqui na interseção. Aí eu vou subir ou vou descer? Se o y é 1, é positivo, então ele sobe, vai ficar bem aqui. Outro ponto definido. Agora o x é 1. Vou subir ou vou descer? O y é menos 2, então a gente desce. Definir o ponto 1 e menos 2. E o ponto 2 e menos 5? Fica bem aqui e desce de novo. Repara, x igual a 2 e y bem aqui é menos 5. E o último ponto, x é igual a 3 e desço até o menos 8. Definir, já foi definido meu último ponto. Entenda que isso aqui é infinito. Eu poderia ter usado o valor menos 4, menos 5, menos 10, menos 100, menos 1000, mas não é interessante que eu ia fazer muita conta de forma desnecessária. Então, repara que todos esses pontos eles ficaram alinhados. Por aqui, eu consigo desenhar uma reta. Pronto, o gráfico do sistema 3x mais y igual a 1 é essa reta aqui em vermelho, só que ela continua, tanto descendo como aqui subindo. Ela é infinita. Mas eu trabalhei só com 5 valores para o x. Vou passar uma atividade na descrição do vídeo da seguinte forma. Você vai ter que, vou te dar o sistema, você vai ter que achar o gráfico. Só que eu vou te dar uma dica. Você precisa definir só 2 pontos. Já por 2 pontos você já consegue traçar uma reta. Repara que eu estou falando bem devagar para você não ter a desculpa que eu estou falando rápido que você não tenha entendido. Não entendeu? Ficou com alguma dúvida? Recomendo você assistir. Você está de parabéns por ter assistido esse vídeo até o final. Interesse é tudo. Conhecimento é poder. Até a próxima aula, meus amigos.